Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos. Vocês manifestam que são cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Li 2 versos desse texto que a gente já leu na nossa liturgia. Todos nós conhecemos a frase: pregue o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. Essa frase que ela é atribuída a Francisco de Assis, muito conhecida no nosso meio, né? Mas sabemos que ela é uma falácia, ou ela é uma falha, quando nós sabemos também que o conteúdo da nossa pregação é verbal. Nós não temos como fugir disso. Nós não somos ou fazemos parte de uma religião cujo centro, cujo ímpeto é simplesmente a moral, a conduta. Nós cremos que o centro da nossa fé é aquilo que Cristo Jesus realizou, aquilo que Ele fez por nós e não aquilo que nós podemos fazer por Ele. Entretanto, todavia, a expressão contém sim uma verdade da qual nós não conseguimos fugir tão facilmente. O exemplo, o testemunho, atrai, chama atenção, captura o nosso olhar e nos faz sair da nossa própria bolha existencial e enxergar no outro aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos nos tornar. Na filosofia nós chamamos isso de alteridade. É quando o outro, em contraste com nós, tem algo que me faz querer mudar. O dito popular diz: a palavra convence, mas o exemplo arrasta multidões. É verdade que existe uma dimensão pública da nossa fé que se dá pelo testemunho, pelo exemplo. E veremos que esse testemunho não aponta primeiramente para as nossas qualidades morais, mas para a obra de Cristo. E Paulo, então, ele usa aqui uma figura de linguagem, uma metáfora, um tipo, um símbolo para demonstrar isso. Ele diz que nós somos cartas de Cristo. Nós somos cartas vivas, produzidas pelo ministério, não de Paulo ou dos outros apóstolos, mas, em primeiro lugar, produzida por Cristo, por Deus. Nós somos aquilo que Deus quer comunicar ao mundo, a saber, a sua majestade, a sua glória na supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Nós somos cartas vivas, pelo exemplo vivo daquilo que nós pregamos com palavras. Eu quero que você saia com essa forte impressão nessa manhã. Usar uma figura, usar um tipo, um símbolo, faz parte da construção teológica dos autores bíblicos. Na teologia bíblica, nós trabalhamos com aquilo que nós chamamos de arquétipos, ou símbolos, que quando nós olhamos para uma revelação maior, como, por exemplo, o Novo Testamento, o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento, nós somos apresentados a um rico significado e conteúdo teológico. Posso citar 2 exemplos diferentes para você entender, de dezenas que a gente encontra nesse intercâmbio de Antigo e Novo Testamento. Vou usar 2 para você ter uma noção, uma ideia. Moisés e o templo. Uma pessoa em um lugar. Moisés, vocês sabem, é o libertador de Israel, do povo hebreu, da escravidão egípcia. Então Moisés, ele é um tipo, ele é um símbolo, ele projeta, ele é uma sombra de um libertador supremo, de um libertador final, a saber, Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nos liberta da escravidão do pecado. Então, quando nós olhamos para a vida de Moisés à luz do Novo Testamento, nós entendemos que ele veio para sinalizar alguém maior. Mas ele permanece como um símbolo, como um tipo, libertador. O templo, por sua vez, aquele que era o lugar, a sede religiosa do povo hebreu de Israel, lugar de culto, onde a presença de Deus era mantida, guardada, retida,
isso no Antigo Testamento, quando nós lemos o Novo Testamento, Paulo dizendo, nós somos o templo, o santuário, a morada do Espírito Santo. Então aquela figura que era usada no Antigo Testamento para falar da morada de Deus, agora nos é mostrada como nosso corpo. Nós como corpo somos morada do Espírito Santo. 2 símbolos, 2 tipos à luz do Novo Testamento. E Paulo aqui, ele inaugura algo diferente, algo novo. Ele usa um tipo, um símbolo, uma metáfora, que em si mesmo não tem um conteúdo teológico, ou não tinha anteriormente, para nos mostrar algo que nós somos, algo que agora sim tem um conteúdo teológico e rico para nós. Paulo se utiliza daquilo que era um meio, uma mídia, uma forma de comunicação. Paulo diz que nós somos cartas de Cristo. Uma metáfora teológica que aponta para o nosso papel no mundo. Sabia Paulo ou não? As cartas continuaram relevantes milênios depois. Se nós formos honestos, as cartas, as de papel, elas só perderam a sua força e o seu impacto com o advento da internet, coisa de 30 anos, vai. E mesmo assim, até aquilo que nós hoje utilizamos como e-mail, contém os princípios do que era a forma de comunicação através das cartas. As cartas foram e são relevantes. Nós somos uma mensagem relevante de Deus para o mundo. Nós somos cartas vivas de um Deus vivo. Mas Paulo, ele não faz esse uso à toa por um capricho qualquer. Ele aproveita o gancho contextual aqui de 2 Coríntios para usar dessa figura de linguagem, para usar desse símbolo, dessa metáfora. Paulo chega a Corinto com a necessidade de defender o seu apostolado, a sua obra. As pessoas sabiam que ele não tinha sido um dos 12 diretos de Jesus, mas sabiam que Paulo estava produzindo uma obra por onde quer que passasse. Na primeira carta de Coríntios, nós vemos uma igreja que estava rachada, dividida em facções. Uns diziam ser de Paulo, outros de Apolo, e ainda tinha uns mais ousados que diziam ser de Jesus. A diferença agora, na segunda carta, é que alguns intrusos no meio da igreja começaram a aparecer com cartas de recomendação. Cartas recomendando a si mesmos, recomendando a sua obra. E é por isso que o primeiro verso aí do capítulo 3 diz isso. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês ou pedi-las a vocês? Paulo está lidando com esse problema aqui na segunda carta à igreja de Corinto. Alguns que chegaram como intrusos com cartas de recomendação. E Paulo diz que a sua obra ela é validada não por cartas de papel, não por recomendação de si mesmo, não por um autoelogio. Se você chega recomendando a si mesmo, elogiando a si mesmo, em qualquer grupo, as pessoas vão fechar a cara para você. Não é verdade? E Paulo está dizendo, eu não estou recomendando a mim mesmo. Pelo contrário, vocês são a minha carta de recomendação. Não da minha obra em primeiro lugar. Paulo faz um gancho com os últimos versos do capítulo 2. Mas por aquilo que Cristo fez. Olha o que diz aí dos versos de 14 a 17 no capítulo 2. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância ou perfume do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Paulo sabe que a obra ela é de Cristo, e nós somos essas cartas de Cristo. E ele continua dizendo que agora, na nova aliança, essa aliança que se expande e que alcança os gentios, alcança pessoas como eu e você, que não temos a etnia judaica,
que é tudo por causa daquilo que Cristo o capacitou a fazer. E nos capacita também, como essas cartas vivas, itinerantes, e o nosso papel no mundo. O contraste que ele faz aqui são as tábuas de pedra, a lei, que servia como algo pedagógico para nos mostrar a morte. Porque nós não conseguimos cumprir a lei de Deus toda. Nós falhamos, e falhamos miseravelmente. E Paulo diz que é em Cristo, nessa inscrição feita agora em corações humanos, retomando a linguagem de Ezequiel e de Jeremias, que Deus inscreveu em corações humanos, tirou corações de pedra e pôs coração de carne. Paulo faz esse uso do Antigo Testamento para dizer que nós somos essas cartas vivas, desse Deus vivo. E aí ele diz no verso 6, que não é pela letra, essa letra da lei, que puramente por si só nos serve para mostrar o caminho de morte, do qual nós não conseguimos alcançar o padrão de Deus, mas pela vida do Espírito, e aquilo que ele produz em nós, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não tem nada a ver com estudo teológico, como muitos irmãos, infelizmente, gostam de usar essa passagem, dizer, olha, cuidado com o estudo teológico, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não tem nada a ver com esse uso. Paulo está falando sobre o Antigo e o Novo Testamento, a lei de Deus, a morte e a ressurreição de Cristo e o Espírito vivendo em nós. Ele sim nos capacitando agora a viver uma vida em obediência a Deus. É isso que Paulo está nos dizendo. E eu quero gastar meus poucos minutos ainda nesse sermão, nessa devocional, não pretendo me alongar para nós termos mais tempo de classe, de escola dominical, pensando que tipo de carta então nós somos. Se nós somos cartas vivas de um Deus vivo, se nós somos cartas de Cristo, esse que é um tema da mocidade da Igreja Presbiteriana do Brasil para esse próximo quadriênio, cartas vivas, cartas de Cristo. Se nós somos essas cartas, que tipo de carta então nós somos? Cartas têm um remetente, cartas são endereçadas e cartas têm conteúdo. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de entrar em que tipo de carta nós somos. Nós somos o primeiro contato que as pessoas têm com a revelação especial de Deus, com as Escrituras. Muitas vezes, para não dizer a maioria das vezes, o mundo não lerá a Bíblia. O mundo não vai ler as Escrituras por conta própria. Você vai achar poucos casos de pessoas que Deus converteu a partir de uma busca sozinha pelas Escrituras. Eu conheço poucas pessoas que foram assim. De cabeça, eu lembro de C.S. Lewis, que leu as Escrituras porque era muito ateu e queria confirmar o seu ateísmo. Mas acabou saindo dessa leitura bíblica como? Convertido pela obra do Espírito Santo. O mundo não vai ler a Bíblia por si só, mas o mundo irá nos ler. Lerá eu e lerá você. O mundo nos lerá. O mundo nos lerá e nos enxergará como essa primeira ponte, esse primeiro contato com as Escrituras. O mundo vai checar se aquilo que nós de fato dizemos, nossas palavras, correspondem àquilo que nós somos, com atitudes, com exemplos, com os desafios e as circunstâncias do dia a dia, a maneira que nós respondemos. O mundo faz esse tipo de leitura. O tempo todo. O tempo todo. Por isso, ao dizer que nós somos cartas vivas, cartas de Cristo, tenha isso em mente. O mundo te lê. E você é essa carta para ser lida pelo mundo. Escrita não em tábuas de pedra, mas em coração humano, pela obra do Espírito Santo. Certo, mas então que tipo de carta nós somos? Nosso remetente, aquele que nos endereça, é o próprio Deus. Mas para quem? Você sabe a resposta. Nós somos endereçados ao mundo. Quando nós lemos a grande comissão em Mateus capítulo 28, dos versos de 16 em diante, nós sabemos que o nosso endereçamento é o mundo. Ide
por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. E eis que sou convosco até o final dos tempos. Nós somos endereçados ao mundo. Deus nos envia como essas cartas de Cristo para que o mundo nos leia. Mas no esforço de nós construirmos uma teologia bíblica do que significa ser uma carta de Cristo, nós precisamos saber que conteúdo nós demonstramos ao mundo. E é o próprio apóstolo Paulo que nos diz que conteúdo é esse. Nós somos remetidos, endereçados por Deus, endereçados ao mundo para pregar o Evangelho, mas nós temos um conteúdo que não pode faltar em nenhum de nós. Nenhum de nós. É aquilo que a gente chama do tripé paulino, das 3 perspectivas que o apóstolo Paulo coloca como os elementos da nossa fé, como os elementos daquilo que nós cremos, que não pode faltar em nenhum de nós. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 13, fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, vamos ler 1 Tessalonicenses? Abra comigo aí a sua Bíblia. Capítulo 1, a partir do verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós somos cartas vivas e nós temos um conteúdo a demonstrar ao mundo, esses 3 elementos não podem faltar. Quais são? A fé, o amor e a esperança. A fé, o amor e a esperança são o nosso rico conteúdo teológico da parte de Deus para o mundo. Esses 3 não podem faltar na minha e na sua vida. E eu quero que você saia daqui, dessa manhã, desse culto matutino, com essa forte impressão de que você é uma carta viva, que não pode faltar na sua vida fé, amor e esperança. A fé é a fé em Cristo Jesus. A fé naquilo que Ele fez em nosso lugar, em nosso favor. Aquilo que nós não poderíamos fazer. Aquilo que nenhum de nós teria capacidade ou qualidade moral ou bom exemplo a ser dado, nenhum de nós conseguiríamos alcançar o padrão de Deus de cumprir toda a sua lei. Não há um bom sequer. Não há quem faça o bem. Paulo em Romanos 9, retomando o Salmo. Essa é a fé que o mundo precisa saber. E não se engane, o mundo tem fé. Nós falávamos isso na classe de escola dominical nos jovens, na última aula, e vamos retomar isso hoje cedo. O mundo tem fé, mas é uma fé que não é verdadeira. É uma fé, como diria Tiago, morta. É uma fé que não produz a verdade nos corações. É a arte de ter fé, só não sabem quê. O mundo tem fé em muitas coisas. O mundo tem fé no dinheiro, o mundo tem fé na saúde, o mundo tem fé e as pessoas têm fé em si mesmas, como está na moda, né? As pessoas acreditam muito no seu potencial. Alguns chegam a dizer que o ser humano tem um potencial ilimitado. Tem mesmo, para pecar. O mundo tem fé em várias coisas. Mas a fé que o mundo precisa ler em nós como cartas de Cristo é a fé em Cristo Jesus. É a fé naquilo que Ele fez em nós. Fez em favor de nós. O mundo lê isso. O mundo lê isso quando você passa por uma circunstância no trabalho, em casa, ou qualquer outro ambiente que você é testado e provado. Se você de fato faz aquilo que você diz pregar. Porque no final das contas isso não é um mérito seu. É Cristo vivendo em você. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. O mundo nos enxerga em inúmeras situações.
E o que eles enxergam em primeiro lugar é a fé. E se ela é operosa, como essa igreja em Tessalônica era. Segundo conteúdo, o segundo elemento que não pode faltar no conteúdo da nossa carta é o amor. Esse não pode faltar de maneira alguma. Paulo diz que de todas as coisas, a mais excelente delas é o quê? É o amor. O mundo enxerga se nós vivemos em amor, andamos com amor e demonstramos amor. Especialmente numa era, ou num tempo, em que o cristianismo tem se misturado com opiniões radicais de política, opiniões radicais de qualquer outra coisa que não seja o evangelho. E as pessoas muitas vezes não demonstram amor. Você vai ver isso no final do ano, em outubro, quando as eleições chegarem. Você vai ver um tanto de cristão que se diz cristão que esqueceu o amor na gaveta. O mundo enxerga se nós de fato andamos em amor. E se nós demonstramos para com o próximo, se nós de fato demonstramos nos ambientes em que a gente circula, em que nós somos cartas de exposição para as pessoas, se nós de fato paramos para ajudar as pessoas. Não é o evangelho social, não é isso. Mas há uma dimensão do nosso evangelho que é amar o próximo como a nós mesmos. E muitas vezes o nosso amor não passa da barreira do espelho. O mundo enxerga se você ama, se as suas palavras são dóceis, se o seu jeito e o seu brilho no olhar refletem o amor de Cristo. O mundo enxerga isso. É muito feio quando um cristão ele é conhecido por sua cara fechada, por seu jeito bravo, pela sua falta de amor e de empatia. Ele olha para o pecador e tem a atitude do fariseu. Lembra da história do fariseu e do publicano? O mundo enxerga se você ama de verdade. E por fim, o mundo enxerga se você tem esperança. Se é feio, um cristão de cara amarrada, de cara fechada, também não é legal um cristão com um semblante sempre tristonho, vazio no olhar, porque isso não reflete esperança. Por mais triste que nós possamos estar, e haverão dias tristes mesmo, haverão dias que nós lutaremos, e alguns até lutarão com a depressão, mas até nesses dias, e até nessas circunstâncias, as pessoas têm que olhar para nós e enxergar uma esperança, mesmo na nossa luta, mesmo na nossa dor, mesmo no nosso luto. As pessoas precisam enxergar a esperança, que não é uma esperança qualquer. É a esperança de que naquele dia glorioso, nós estaremos face a face com Cristo. É por isso que domingo após domingo você vem aos cultos, para relembrar, rememorar essa verdade da esperança. De que o que nós fazemos agora aqui, juntos, reunidos, nós faremos numa escala imensurável nos céus. Com toda alegria, sem tristeza, sem pecado, sem dor, sem lágrimas. É o que nos diz Apocalipse capítulo 21. Essa é a esperança que o mundo precisa enxergar. Eu falei aqui há alguns dias que tanto essa fé secularizada quanto o ceticismo crescem no mundo. E o ceticismo cresce em solo onde não se demonstra esperança. O último elemento que não pode faltar em nós, como cartas vivas de Cristo, é a esperança. O nosso olhar precisa transmitir a esperança de que nós vivemos daqui até o fim com Cristo todos os dias, essa promessa que Ele faz na grande comissão, e de que naquele dia glorioso nós estaremos reunidos com Ele. Nós não experimentaremos mais de um mundo quebrado, de um mundo com manchas, mas nós teremos total liberdade diante do nosso Deus, para cultuá-lo com o coração limpo, com o coração íntegro. E o mundo enxerga isso. Alguns aqui de vocês têm um lindo testemunho de pessoas que chegaram em vocês e falaram: você tem algo diferente. Quando eu olho para você, quando eu olho para as suas atitudes, quando eu olho para a maneira como você enxerga a vida, até nos dias difíceis, quando o chefe briga com você, você tem algo diferente. Eu quero esse algo diferente para mim.
Eu sei que alguns de vocês têm esse lindo testemunho para contar, porque vocês foram cartas vivas de Cristo, demonstrando Ele. Então vocês puderam pregar o Evangelho. E essas pessoas aceitaram a Cristo. Foram entregues a Cristo. É isso que nós somos, meus queridos. Cartas vivas de um Deus vivo. Nós somos cartas de Cristo. Não pode faltar na nossa vida fé, que é operosa, um amor e a esperança. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo. E o Senhor, na sua imensa, insondável bondade, nos faz coparticipantes da tua obra, nós que não somos merecedores de forma alguma. E o Senhor nos transforma como cartas vivas, cartas em exposição, cartas das quais o mundo lerá. Senhor, a minha oração nessa manhã é que tanto eu quanto os meus irmãos, que nós possamos refletir o Senhor, possamos refletir o Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que essas cartas que nós somos venham também com aquilo que Paulo diz aí nos versos acima, como boa fragrância, como bom perfume, cartas perfumadas, cartas que atraem as pessoas ao Senhor, demonstrando fé, amor e esperança. Essa é a nossa oração, nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.